Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, né? Que Deus, Jesus e os bons espíritos de luz dessa casa possam mais uma vez nos ajudar, nos proteger, dirigir os trabalhos da tarde de hoje. O tema que foi proposto hoje é um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui, né? Que são passagens do Evangelho, enfim. Aqui não está longe disso. É um versículo da Bíblia, uma palavra de João. Eu vou contextualizar o momento histórico de Jesus, quando ele disse essa frase. E ele mencionou aos seus discípulos que, quando questionado, Jesus mencionou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Logicamente que Jesus, mais uma vez, quis falar por parábolas um assunto tão importante como esse, para que aquele povo daquela época, inclusive os seus discípulos, pudessem entender de uma forma mais simples o que Jesus queria transmitir pela sua mensagem. E aqui nada mais é do que um caminho, como está ali, promessa de esperança e direção. Eu tento trazer aqui nas minhas palestras, eu não tenho a capacidade dos meus colegas aqui preletores de falar sobre histórias bíblicas, enfim, eu não cheguei nesse ponto ainda de estudo que os meus amigos aqui têm. Então eu tento aliar o meu dia a dia, principalmente o meu dia a dia profissional, e trazer coisas aqui que são práticas, que são objetivas, que podem mostrar para nós o caminho de obtenção dessas mensagens. Não só o campo teórico, mas a gente ir para o campo prático. É sempre isso que eu tento trazer. Mais uma vez aqui eu vou tentar fazer esse trabalho com essa apresentação. Então eu questiono para vocês: quem é o caminho, a verdade e a guia e a vida? Olha lá, Jesus. Jesus não como pessoa, enquanto encarnado aqui na Terra, mas sim o que ele representa, o que ele fez, a mensagem que ele deixou para nós lá atrás, que sobrevive a 2025 anos. Esse aqui é o versículo, João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, ele não estava falando da pessoa, ele estava falando do legado de Jesus, o que ele sempre representou. Façam o que eu fiz e chegarão a Deus. Façam o que eu sou e chegarão a Deus. Esse aqui era o contexto histórico bíblico quando ele disse aquele versículo. A João transcreveu em seu livro na Bíblia. Ele faz parte do discurso de Jesus aos seus discípulos pouco antes da crucificação. Esse é o momento histórico. E a gente sabe que os discípulos estavam muito preocupados com a possível crucificação de Jesus, porque eles iam ficar sem o mestre, sem a direção, sem aquele que direcionava a atitude deles, né? É a mesma coisa da gente perder um chefe querido, um pai querido, assim se sentiam os discípulos. Então, São Tomé, aquele que duvidava, perguntou a Jesus: como conhecer o caminho para onde Jesus estava indo? Foi quando ele respondeu. E a resposta é esta declaração de identidade. Eles estavam falando o seguinte: e agora que o nosso mestre vai embora, como faremos? Por isso que eu falo, não é ele, Jesus, é o seu legado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha pretensão aqui hoje é entrar em cada um dos itens. Lembra que eu falei da objetividade? O que é o caminho? O que é a verdade? O que é a vida? O que a gente pode entender por essas três palavras tão importantes, né, que formam esse versículo? Então vamos lá, o caminho. O caminho, Jesus se coloca como o único caminho para se chegar a Deus. Ele fez essa afirmação: ninguém vai a Deus senão por mim. Indicando que não há outras vias ou intermediários necessários para a salvação. Isso que eu peguei de um livro espírita, né, de Emmanuel, de Chico Xavier. Tem aquela frase lá em cima. Mas agora, trazendo aqui para o nosso mundo, para o nosso momento aqui, o que é um caminho? Caminho é o que faremos
casa espírita hoje até o nosso lar, até a nossa casa. Isso é um caminho. Vice-versa, o caminho que pegamos da nossa casa para cá, né? Então, olha lá, direção, orientação, sentido. Isso aqui é a definição de dicionário do que é um caminho. Jesus não apenas ensina o caminho, ele é o caminho, né? Guia espiritual, moral e pessoal. Então vamos lá. Qual caminho eu tenho que percorrer para chegar a Deus? Ele não falou? Ninguém vai a Deus senão por mim? Eu vou repetir essa frase várias vezes aqui na minha preleção, tá? O que nós temos a pensar sobre isso? Seguir princípios de amor, justiça e serviço. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Ame ao próximo como a ti mesmo. Caridade acima de tudo. Ame seus inimigos. Perdoe incondicionalmente 7 vezes 70 vezes, não é isso? Então, perdão, caridade, amor incondicional. Ele já deixou o plano para nós pronto. Ele já deixou o caminho para nós seguirmos pronto. Então, quando a gente se sentir perdido, e isso aconteceu comigo, acontece até hoje. Bom, o que eu devo fazer? Quais são as minhas atitudes que eu devo ter para que eu possa conseguir evolução espiritual? Gente, a gente está aqui para isso, né? A gente veio aqui para evoluir. Nós não viemos aqui para ter bens, isso e aquilo, isso tudo é necessário, mas o fim maior de estarmos aqui é a evolução. É para isso que estamos aqui. Resgate espiritual, provar algumas coisas que nós precisamos, resgatar algumas coisas que precisamos, mas tudo isso leva a um fim, que é a evolução. Reflexão. Qual caminho nós estamos seguindo? Se Jesus já deixou a mensagem pronta, já deixou o mapa do tesouro pronto, sabe aquele mapinha do tesouro lá dos filmes? Esse daqui é o mapa do tesouro. Qual que são as etapas do mapa? Quando a gente aprender a perdoar, quando a gente aprender a amar, quando a gente aprender a ser caridoso e a gente superar os nossos egoísmos, as nossas faltas, a gente chegou no xizinho do mapa que é o nosso destino. E lá vai estar escrito o seguinte: evolução. Destino lá do nosso mapa. E aí eu deixo essa reflexão para vocês. Qual caminho eu estou seguindo? Eu acho que hoje, quando a gente chegar nos nossos lares, a gente pode fazer essa reflexão. Eu estou seguindo o caminho da evolução? Eu estou seguindo um caminho sem vícios, sem excessos, deixando um pouco de lado o mundo material e dando mais ênfase para o mundo espiritual? Eu estou cuidando da minha alma? Eu estou cuidando do meu espírito? Eu estou frequentando lugares que me enobrecem o meu espírito? Ou não? Então, acho que essa é uma das reflexões que a gente pode levar hoje daqui. Vamos em frente. Deus, como justiça suprema, criou todos os seres simples e ignorantes e deu a todos as mesmas condições de evolução. Jesus, quando diz que é o caminho, nos mostra de forma clara e objetiva o que devemos fazer para chegar ao nível de evolução que ele atingiu: amor, perdão e caridade. Aqui eu volto a mencionar o seguinte: Deus é a justiça maior. A justiça prevê um simples conceito: igualdade de condições. Nada é justo se não for igual para todos. Não é assim? Então, Jesus, Deus, Deus, melhor dizendo, nos criou a sua imagem e semelhança e criou a todos, simples e ignorantes. Lá no comecinho da nossa existência como espíritos, todos na mesma classificação, no mesmo degrau, na mesma condição de simples e ignorantes. Jesus passou por isso. Ele foi um ser assim, que evoluiu, que passou por todas as etapas de evolução. Quer exemplo maior para nos incentivar nessa corrida do que Jesus? Tem uma passagem de Jesus que ele fala o seguinte: eu venci o mundo. Quando ele menciona isso,
ele menciona que ele venceu as dificuldades, as provas, o materialismo, e ele passou a seguir o caminho da evolução, até atingir o nível daquela maravilha de ser quando ele esteve aqui na nossa Terra, há 2025 anos atrás. Então a gente já tem essa história pronta, mostrada para nós. Se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Alguns mais rápido, alguns de forma mais demorada, mas o nosso fim é único. É chegar lá. É chegar na linha de chegada. Né? É sermos seres totalmente evoluídos. Olha a receita aqui. Quando você estiver prestes a tomar uma atitude na sua vida e isso te traz dúvidas, pare e reflita. Se o que você está prestes a fazer é algo que Deus lhe recomendaria que fizesse. Se a resposta for negativa, ou você ficar em dúvida, mude a rota. Se a resposta for positiva, siga em frente e dê o seu melhor. Isso aqui é só uma mensagem de incentivação. A gente consegue fazer esse exame de consciência todas as vezes que nós vamos tomar alguma decisão em nossas vidas. Isso passa pelo nosso crivo todas as vezes. E aí, buscando o quê? Evolução. Vamos falar um pouquinho agora de verdade. Jesus se declara como a verdade absoluta e reveladora da vontade de Deus, sendo a fonte da verdadeira compreensão sobre a vida e a fé. Isso também eu retirei de uma parte do livro que eu mencionei antes. O que é verdade? O que é a definição de verdade? Busca por algo absoluto que não muda com o tempo. Luz contra mentiras, enganos e dúvidas. Isso é uma verdade. Isso é a definição, melhor dizendo, de verdade. Viver na integridade, na transparência, ser coerente entre falar, pensar e agir. Quais são as nossas atitudes? Como é que a gente tem vivido? A gente tem muitas dificuldades, né, gente? A gente está num mundo que nos leva a ter diversas dificuldades no nosso dia a dia. Isso é inerente de qualquer ser que está aqui na Terra. Não se iludam pensando que existem seres aqui, espíritos que estão encarnados e que não passam por dificuldades. Aqueles que têm muitos recursos materiais, aqueles que têm poucos recursos materiais, acreditem, todos, como diz meu pai em sua simplicidade, todos nós temos uma cruz para carregar. Ninguém está isento disso. Até porque a gente está aqui para evoluir. Então a gente veio com uma missão aqui. Alguns podem ter uma missão um pouco mais leve, já passaram por mais coisas. A gente não sabe o que cada espírito, que cada irmão que está convivendo conosco já passou. Né? Às vezes a gente pode receber um filho em casa falando, nossa, olha, meu filhinho. Às vezes ele pode ser um ser muito mais antigo que a gente. Que a gente está precisando resgatar alguma coisa. Se essa pessoa já passou por uma história muito maior do que a nossa, talvez o jugo dele já esteja mais leve do que o nosso. Né? Então, mas não se iludam, isso acontece para todo mundo. E como que a gente trata as nossas relações? Elas são verdadeiras? Não tão verdadeiras assim? Como é que a gente tem atuado? A gente, como eu falei, a gente tem dificuldades no lar, no trabalho, no dia a dia, no trânsito, enfim. A gente tem infinitos problemas. Ontem minha esposa e minha filha mais nova foram abordadas por um rapaz no trânsito que fechou, saiu e queria agredi-las. Por conta de uma fechada de trânsito. Uma menina de 14 anos dentro do carro. Um homem formado fazer um negócio desse. Como é que a gente atua numa situação dessa? Eu vou lá revidar? Não. Eu não vou revidar. Agora a pessoa tem que ter uma mente um pouquinho aberta para pensar, será que isso é uma verdade? Será que eu estou vivendo em mentira? Né? Como é que é a nossa atitude, por exemplo, nesse ambiente maravilhoso, preparado, cheio de espíritos de luz? A gente se sente confortável, acolhido, em paz. Isso aqui é uma ilha de tranquilidade na Terra que Deus colocou aqui.
Essa casa e tantas outras casas espíritas e templos religiosos e por aí vai. Como é que a gente se sente nesse lugar? E como é que a gente se sente ao sair daqui? Será que eu estou pregando a verdade aqui fora? Será que eu estou levando a verdade para o meu mundo? Então aqui eu já deixo a segunda pergunta. Como você tem vivido? Em verdade ou em mentira? Como é que é? Como é que é isso em nossas vidas? Como é que isso traz consequências, reflexões? Como é que a gente pensa a respeito disso? Jesus nos leva à informação que Ele é a verdade. Por que Ele é a verdade? Olha o que Ele transmitiu para nós enquanto esteve aqui. A mensagem de Deus. Tudo que Jesus falou se confirmou. Por quê? Está de acordo com as regras de Deus, está de acordo com as leis naturais. Então Jesus, em sua infinita sabedoria, infinitas vezes foi pressionado, perseguido, deu respostas brilhantes, sem ofender ninguém, sem desagradar ninguém. Passou por uma traição, pretensa traição, perdoou tantas vezes, ajudou tantas vezes. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, tudo que ele trouxe para nós foi a mensagem de Deus. Então, ele é a verdade. Nós temos que acreditar nessa mensagem, né? Nós, como espiritualistas, como espíritas, como religiosos, enfim, temos que acreditar nessa mensagem. Talvez a mais pura que temos aqui à nossa disposição. Jesus, em todos os momentos de sua passagem pela Terra, nos apresentou a mensagem de Deus, mensagem que se tornou até os dias atuais o maior e insuperável ensinamento da salvação em Deus. Jesus disse a verdade e muito mais do que isso. Ele nos mostrou que os seus ensinamentos nos levam à nossa salvação. Olha lá, eu já falei antes, mas aqui está a frase de novo. Eu venci o mundo. Então, lembre que a gente está fazendo aqui a gente está seguindo aqui uma historinha. A gente começou pelo caminho e a gente passou agora pela verdade. Como eu falei, os ensinamentos da nossa salvação. Salvação como espíritos eternos que somos. Um detalhe sobre a vida. Jesus não só venceu o mundo, ele nos mostrou que é possível vencer a morte. Que a morte nada mais é do que a morte desse corpo físico que ele nos deu para que possamos ter essa existência. Até isso ele fez. A ressuscitação de Jesus é a indicação de que a vida ela é eterna. A vida do Espírito. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Ou seja, retornaremos aqui quantas vezes forem necessárias até resgatarmos as nossas provas e as nossas faltas. Mas, até então, a morte podia ser um sofrimento insuperável para algumas pessoas, não é assim? Nossa, eu vou morrer, eu vou para o pó. Né? A minha mãe, ela era uma pessoa que tinha uma vida... Ela já desencarnou, mas ela tinha uma vida muito boa. Eu julgo uma vida muito boa, assim. Ela era muito de paz e tranquilidade. Mas ela acreditava que do pó viemos, ao pó retornaremos. Era uma crença, né? Ela nunca debateu isso com ninguém, ela não queria impor isso para ninguém, mas ela tinha essa crença. E nós devemos acreditar, como espíritas que somos, que a vida é eterna. A gente vai chegar lá no grau de evolução de Jesus. E agora a vida. Olha lá. Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna, oferecendo a esperança da vida além da morte para aqueles que nele creem. Então, além dele trazer a verdade, ele ainda falou, eu sou a vida. Então está aqui, eu acabei de falar. Né? Ele venceu. O que é vida? É o estado que caracteriza os seres vivos, diferenciando-os de objetos inanimados. Isso aqui é só a definição do que é vida. Logicamente que Jesus não quis falar isso, né? Eu trouxe isso de propósito. Jesus quis falar muito mais do que essa definição, vocês concordam? A vida. Ele oferece vida abundante. Isso está em João 10:10. Vida presente e eterna.
E agora eu faço a terceira e última pergunta. Como tem sido a sua vida? Vai te levar a qual lugar? Essa é a terceira reflexão que eu proponho para vocês hoje. Como está sendo a vida? A gente está agindo de que forma? A gente está sendo benevolente com o nosso irmão? Aquele que conhecemos e aquele que não conhecemos. Estamos sendo indulgentes, pacientes com aqueles que precisam da nossa paciência, da nossa atenção? É difícil, gente. É difícil. Eu falo isso, mas é difícil. Eu acredito que a gente não tem que se cobrar a respeito disso. Mas a gente tem que ter essa reflexão em mente. A cobrança nos faz mal. Nos cobrarmos sempre, isso faz mal. Mas eu acredito que refletirmos sobre o assunto nos faz bem. Será que eu estou agindo da forma correta com o meu semelhante? Como tem sido a minha vida? O que eu reflito aqui na casa espírita, eu uso fora dos muros da casa espírita? Eu faço isso também para aquele irmão que eu não conheço, que pode estar precisando da minha ajuda? Então é a terceira reflexão que eu deixo para vocês. Viver com alegria, fé, esperança e amor. Superar crises com propósito e espiritualidade. Tudo na nossa vida tem um propósito, um sentido de ser. Vários livros espíritas nos indicam que tudo que fizemos, ou melhor, tudo que passamos aqui na nossa existência terrestre, fomos nós que escolhemos antes de reencarnar. E aí é um planejamento que fazemos antes de voltar para essa Terra. Porque nós temos faltas. E quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente percebe o que a gente já fez, porque daí sim a gente vai lembrar de tudo que fizemos, a gente morre em remorso. A gente se contorce em remorso. E a gente quer voltar para cá ansiosamente para resgatar essas faltas. E a gente planeja a nossa existência aqui. Deus é tão maravilhoso que em sua infinita bondade Ele nos dá o nosso livre-arbítrio. E aí a gente volta, escolhe provas, expiações e tenta resgatá-las. Se não conseguirmos, não tem problema. Volta para lá, a gente entende o que aconteceu e volta para cá de novo, quantas vezes forem necessárias. É assim que a coisa acontece. Então que a gente viva essa nossa prova e essa expiação com alegria, do que for possível, dentro do possível. Com resignação, talvez essa seja a palavra correta. Sejamos resignados, né? Jesus, quando ressuscitou, nos mostrou a existência da vida eterna do Espírito. A morte nada mais é do que o nosso retorno à vida verdadeira espiritual. O nosso fim será evoluirmos até a perfeição. Aqui eu já falei um pouco sobre isso, já fiz essa passagem. Aqui é uma tentativa de fechamento e depois eu vou dar um exemplo só para tentar facilitar e organizar todas as ideias. O caminho mostra a direção. E aqui tem um exemplo que é muito legal. Hoje em dia todo mundo usa GPS, né? Quase todo mundo aqui tem GPS no celular, no carro. Enfim, se tornou algo muito comum. Quando a gente quer ir do ponto A ao ponto B, como é que a gente faz no GPS? A gente coloca o endereço, aí o GPS começa a mostrar para a gente. Vira à esquerda, vai em frente 200 metros, agora vira à direita, vira à esquerda e por aí vai. Chega um certo momento e ele fala, você chegou ao seu destino. Vamos mudar o exemplo. Vamos colocar o GPS espiritual agora. Como é que Jesus nos ensinou? Ao invés do GPS da Terra, fala o seguinte, vira à esquerda, Jesus fala assim para a gente, perdoe. Agora vai em frente. Ao invés do GPS da Terra falar vira à direita, Jesus fala, agora tem amor incondicional. Siga em frente mais 200.000 anos, existências, reencarnações. Aí, ao invés de ele falar vira à esquerda, ele fala agora, seja caridoso. É o GPS de Jesus funcionando. Quando você chega no ponto final, ele fala assim, você chegou ao seu destino. Sabe qual é esse destino? Evolução. Não é um bom exemplo? Para a gente ter em mente? Então, quando a gente se achar perdido, quando a gente se achar que a gente não tem saída, que a gente não tem uma indicação do que fazer, lembra do GPS de Deus. Lembra do que Jesus nos ensinou. Ele já deu o caminho. Basta
seguirmos. É um caminho fácil de seguir? Não, esse caminho tem pedras, subidas, serras, descidas, lama, mas a gente supera. A gente supera. A gente tem força para superar esse caminho. A gente tem um carro muito potente que é o ensinamento de Deus para nos guiar, para nos dar força para seguir esse caminho. A verdade traz clareza. Existe alguma verdade que vocês conheçam que não clarifica as coisas para vocês? Isso daqui é preto. É uma verdade, não é? Isso gera alguma dúvida? Essa mesa é branca. Uma verdade. Gera clareza. Não tenho ideias claras, verdadeiras em mente. A vida proporciona plenitude. Estamos vivos, gente. Quer bem maior do que esse? Estamos vivos. Todo dia de manhã, abrir o olho, primeira coisa que faz, dá graças a Deus. Existe uma frase que eu li outro dia que me marcou muito: em tudo dai graças. A gente pode acordar, abrir os olhos, andar, e beber uma água, comer, se vestir. Minimamente, a gente está melhor do que 90 e tantos % do mundo. Juntos formam uma jornada de transformação, o caminho, a verdade e a vida. Que cada um de nós encontre o caminho, a direção, na verdade, a luz e na vida, a plenitude. Não podemos perder tempo. Nascemos sem trazer nada e morremos sem levar nada. E no intervalo de tempo que chamamos de vida, brigamos pelo que não trouxemos e pelo que não vamos levar. A estrada para o céu parece o inferno, e a estrada para o inferno parece o céu. Essa frase não é minha. Então, que a gente possa pensar um pouco nisso. A gente passa a nossa existência inteira aqui lutando por coisas que o nosso caixão não vai levar. E mesmo que colocar dentro do caixão, vai ficar ali. Então, que a gente leve coisas que o nosso coração carrega. Que o nosso coração leva para outra dimensão espiritual que a gente vai viver. Ele vai carregar amor, ele vai carregar perdão, ele vai carregar caridade, ele vai carregar gratidão, ele vai carregar vida, ele vai acreditar, ele vai levar Jesus no nosso coração. Isso são coisas que levamos. Casa, carro, dinheiro, joias, prestígio profissional, tudo isso fica aqui e posso dizer para vocês que acaba rápido, muito rápido, depois da nossa partida. São coisas que se perdem com muita facilidade. Ah, eu sou aquele profissional mais renomado, a empresa não vai funcionar se eu não estiver lá. No outro dia ela está funcionando e no quinto dia as pessoas esqueceram o seu nome. Então, que a gente possa ter a claridade de Deus no nosso caminho, iluminando o nosso caminho, o amor de Deus em nossa verdade e que acreditamos que a vida que Jesus nos mostrou realmente é eterna, espiritual e de evolução. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês.